Hallo! Guten Tag! Hoje nós estamos aqui com convidados mais do que especiais, lá do outro lado do mundo, quase. A galera do Canadá Diário vai conversar com a gente aqui. Nós estamos num embate muito acirrado sobre qual é o melhor lugar do mundo, Sim. Canadá ou Alemanha. A gente tá no suador, né? Vamos ver pros próximos rounds. Essa aqui já é a segunda parte, para quem quiser ver outras partes desse embate magnífico, corre lá no canal do Canadá Diário, que além disso também tem outras coisas muito legais, como a visão de uma família inteira sobre o Canadá. Então, se você quiser ver em ordem cronológica, dá uma passadinha no Canadá Diário, assiste o vídeo lá e depois volta aqui para ver então esse final. Por enquanto, dando um pequeno spoiler, o Canadá está um pouquinho na frente, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, oi Canadá! Bom dia, boa noite. Boa noite, Canadá, bom dia pra nós. Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Fica esse fuso confuso. Uma loucura de fuso horários. Pois é. Nós estamos aqui com essa cara de dormidos, porque foi o horário que deu. Então, sejam bem-vindos, galera. E a gente tá com essa cara de zumbi aqui. A gente com essa cara de sono, de quem ainda vai dormir. Vamos ganhar esse combate agora. Agora é nosso turno. Deutschland versus Canadá. Então vamos pro primeiro tópico do nosso embate aqui no nosso vídeo, que é saúde. Round 1. Fight! Vamos ver então como é a saúde no Canadá. Contem pra nós. Olha a nossa cara de saudáveis. São saudáveis. É que todo mundo é muito saudável. Não, olha, eu acho que assim, o Canadá já é conhecido pela saúde pública, né? Por ter um sistema de saúde público que funciona muito bem, né? Então, pelo menos pelo que a gente já precisou usar, sempre gostamos, né? A gente nunca ficou muito doente, mas eu já tive 2 filhos aqui, sempre fui super bem atendida. E né, só o fato de você não precisar pagar, né, um plano de saúde já é uma vantagem, né? Larguíssima, assim, né? Pra gente ser justo, tá? Não é que não precisa pagar. Algumas províncias você precisa pagar uma taxa simbólica, vamos dizer assim, que é pouca coisa, assim. Depende, pra família inteira, por exemplo, aqui em BC, onde a gente mora, pra uma família inteira dá quanto? 100 e poucos dólares, né? É 100 e pouco, assim, se for um casal, e aí não importa o número de filhos, né? Pra família, você paga, aqui acho que dá uns 100 dólares, né, pra gente. Assim. Mas tem lugares que você não paga. E assim, e também não é assim, também vamos também ser justos. Algumas coisas também, ela não é perfeita, tá? Algumas coisas, o médico, por exemplo, a consulta dele, o atendimento é muito rápido, né? Até queria saber como que é aí na Alemanha, porque aqui a gente... isso, né? Muito rápido, parece que você é atendido muito rápido, não é bem assim. A consulta é muito rápida. A consulta é muito rápida, exatamente. Entendi. Sim, entendi. Aqui existem os clínicos gerais, você pode ir numa clínica, né, independente do seu problema, ou você pode escolher ter um médico de família, que também é um clínico geral, então você tem qualquer, sei lá, dor no pé, dor de barriga, não sei o que, você passa primeiro nele, né, nesse médico de família, ou numa walk-in clinic, e aí ele vai ver se ele pode cuidar do seu caso, ou se ele vai te indicar para um especialista, né, então é assim que funciona aqui. Interessante, essa questão é igual aqui. Tu tem um médico que é responsável por ti, qualquer coisa tu vai direto lá. Sei lá, dor no pé, dor de barriga, qualquer coisa tu vai lá. E aí ele vê se é uma coisa que precisa indicar para um especialista ou se ele mesmo lida. Então é igual essa questão. Uma coisa que é importante dizer é que a gente tá aqui há um ano só, então a gente nunca ficou doente, a gente nunca teve filho e tal, a gente não usufruiu da saúde muito. Que é ótimo, né? Foi ir no médico. É ótimo. Sim, né? Ó, puxa. Então o que a gente tem é histórias dos outros e a nossa ida nesse médico da família, que a gente foi lá só pedir receita dos remédios que a gente já tomava no Brasil. Porque aqui nada é vendido sem receita, acho que só remédio pra gripe. E quando muito, vitaminas, esse tipo de coisa. Em geral, eles realmente precisam de receita. Mas voltando um pouco, falando dos valores, né? Aqui, por outro lado, precisa ter um seguro-saúde. Mas o seguro-saúde é uma coisa que te acompanha. Assim como tu falou, é uma coisa que é pra família, né? Por exemplo, se for uma questão do pai de família, o pai de família ou a mãe de família pode ter um seguro-saúde que cobre todo o resto, né? Que cobre a pirâmide inteira, assim, cobre todas as crias, cobre o marido ou cobre a esposa. Pode fazer tudo junto, se for o caso. Ou se o casal trabalhar separado, cada um tem o seu próprio seguro. E esse seguro ele é descontado em folha, ele é ligado ao teu emprego.
Então, por exemplo, tu tem um filho, e o teu filho vai ficar no mesmo seguro-saúde que tu, até ele, digamos, sair de casa e conseguir um emprego. Então, tu tá sempre segurado. É bem feito, assim, o sistema. Mas precisa ter um emprego. A gente até agora não sabe muito bem como é que funciona com pessoas desempregadas e tal. Isso é até uma questão para um próximo vídeo do Alemanizando. A gente não Mas precisar bem, assim, realmente a pessoa não tem. Vocês sabem quanto que paga? Pra vocês, um casal, quanto é descontado? Como é descontado em folha, eu não tenho muita certeza, assim. Mas eu acho que... Puxa. É que é um percentual, né? É como se fosse um imposto no teu salário, então depende de quanto tu ganha. Então quem ganha bastante, paga bastante, quem ganha menos, paga menos. Mas tem um momento que quem ganha uma miséria mesmo, não paga nada ou não tem essa possibilidade? Eu acho que não, eu acho que sempre tem que pagar alguma coisa, até porque a miséria é o salário mínimo, que não é assim, tão miserável, então tem sempre uma taxinha. Aqui, inclusive a gente falou disso, mas aqui assim, quem ganha pouco, abaixo, como é que eles falam isso? Quem tá low income, né? Eles consideram low income, não atingiu, né, o X, assim. O X de faturamento, ele não paga nada, é isento. Você é isento de pagar. Interessante. Isso é uma vantagem, né? Claro que eles não vão negar atendimento a uma pessoa que é claramente miserável e chega na porta do hospital. Existem alguns hospitais que são especializados nisso, né? Que a pessoa chega lá e eles vão atender. Então existe uma segurança, né, para pessoas que não têm outra maneira de se cuidar, mas em geral realmente precisa estar pagando sempre o teu seguro-saúde. Bom, quem ganhou então? E aí? Vocês que dizem? Eu não sei, eu acho que a impressão que eu tenho é que o Canadá é mais flexível, então acho que até o ponto seria pro Canadá. Assim. Eu acho também que esse aí vai ponto pro Canadá. Porque é conhecido, né? O mundo inteiro sabe da saúde do Canadá. Se faz brincadeiras, né? Michael Moore que eu diga, né? Com 200 filmes da saúde do Canadá. Exatamente. Até o Homer Simpson foi atropelado no Canadá, eles estão ricos! Isso é verdade, inclusive. Eu conheço casos assim, viu? Nossa. Então tá, então ganhamos por pouco. Por pouco. Então agora a gente tá perdendo um ponto, mas eu acho que no tópico seguinte a gente vai recuperar esse ponto. Vamos falar sobre cultura agora. Round 2, fight! E aí, gente? Agora conte-nos sobre a cultura do Canadá. Até agora a gente só conhece Justin Bieber, Avril Lavigne, Maple syrup. A gente fica até, né? Não tem como comparar, né, gente? Agora humilhação. Eu vou até sair aqui desse vídeo, porque agora eu me senti humilhado. Bom, quem conhece o nosso canal sabe que essa é uma das coisas que a gente mais reclama aqui, assim, de não ter, né, aquela, né, efervescência cultural, né? Porque a gente gostava muito disso lá no Brasil, principalmente em São Paulo, que tem, né? Então, assim... Assim, pra defender, tá? Tem muita coisa pra fazer, mas a gente tá falando especificamente de cultura, né? É uma coisa que a gente gosta muito. A gente gosta muito de frequentar museu, teatro, essas coisas, e especificamente em Vancouver, que é onde a gente mora, não é uma coisa tão... Existe, obviamente, mas não tem muito. Pra defender também um pouco, pra também não detonar tanto, assim. Não é pra detonar. Não vamos detonar tanto. O lado de Toronto, Quebec, Toronto, tem muito, tá? Tem bastante coisa. Obviamente que eu acho que não vai se comparar com vocês aí, tá? Assim, infelizmente, acho que não vai ter jeito. Mas lá tem bastante coisa. Mas aqui em Vancouver, o pessoal é muito voltado pra natureza, pra essas coisas assim, e falta mais museu, falta mais teatro, infelizmente. Falta principalmente por ser aqui na nossa região, Vancouver, uma cidade que só chove, né? Teria que ter mais opções, né, culturais, opções indoor, assim. O que acontece, por exemplo, no verão tem muita coisa, muito evento, né? Muito show. Show, evento público, de graça, que é bacana. Tem no verão. Agora, chega no inverno, não tem absolutamente nada. E tinha que ter, né? Tinha que ser justamente... Não sei se tinha que ser ao contrário, mas no inverno tinha que ter muito, né? Porque o pessoal não tem o que fazer, né? Mas fala aí de vocês. Eu já sei. Fala aí que eu quero ouvir agora. Eu quero sofrer, fala aí. A Alemanha, eles têm uma cultura antiquíssima, né? A Europa, né? É um continente muito...
uma cultura, assim, registrada muito mais antiga, né? Nas Américas tinha um povo e tal, mas eles não escreviam histórias, senão era uma coisa mais... É bem diferente, né? Aqui eles já estavam construindo cidades muito antes de pensarem em viajar, né, para as Américas. Então, Berlim, por exemplo, vocês gostariam muito de um lugar que se chama a Ilha dos Museus. É uma ilha, tem um monte de museu. Olha. Esse é um lugar que também vocês gostariam de passear. É verdade. Aí nessa ilha tem o busto da Nefertiti, tem os portões da Babilônia. Eles têm coisas da história antiga, eles têm quadros, tem de tudo nessa ilha, assim, é história realmente antiga, né? Mas o que não tem de museu sobre história moderna, imagina aqui, né? Tem Segunda Guerra, tem Guerra Fria, tem a Alemanha, tem a Alemanha comunista, tem 500 mil coisas pra tu aprender, pra tu descobrir, pra tu explorar, assim. Os números de museus aqui na Alemanha são gritantes. Até no nosso vídeo dos 50 fatos sobre a Alemanha, a gente fala quantos museus tem aqui. Vai aparecer aqui embaixo, porque eu não lembro mais. Muitos. E também quantas bibliotecas tem. São números absurdos, assim. Tem tipo 8 mil bibliotecas na Alemanha, se eu não me engano. E também a gente tinha dado um dado legal, que até o ano de 90 e poucos, a Alemanha tinha mais museus do que a Itália e a Áustria e não sei o que juntos. Assim. Eram 3 países juntos, a Alemanha tinha mais museu que toda essa galera. Sim. E também, claro, tem um monte de coisa de eventos culturais e tal. Ponto pra Alemanha? Não dá pra... não, ponto. Não tem nem o que falar. Esse daí eu já entreguei de bandeja. Entrega de bandeja. Mas não tem como comparar, né? Assim, não dá pra o tempo comparar. de história, né, de um país e do outro. O Canadá é um país muito novo, né? Sim. Como confederação, o Canadá tem o super quê? 200 anos? recente. Então, é muito recente. Né? Não tem como comparar, né? Sei lá, séculos e séculos aí de... Berlim foi fundada ao redor de Né? 1200, então são muitas centenas de anos. A cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas, Colônia, foi fundada pelos romanos, então eles têm artefatos romanos que eles construíram lá. É bem intenso, assim, essa área. Se tu gosta mesmo de explorar, pode perder uma vida aqui. Cara, você pode ir, sei lá, né? Cada dia você vai num museu diferente, você vai nunca ficar repete, anos, né? né? Sem contar os vizinhos de vocês, né, também. Ah, não, açaí não. Aí Ganharam, sacanagem. vamos fazer Eu não vou nem falar mais disso, que tô constrangido. Ok, então, para não ser uma vitória tão destruidora, vamos deixar por essa, assim. Então, um ponto pro Canadá, um ponto pra nós. Agora a gente tem que desempatar. Sim. Então, vamos para o nosso último tópico aqui deste vídeo. Sempre Aí lembrando tá um combate difícil, hein? Tá mesmo. Tá difícil, né? Agora vai ser o ponto polêmico. Não, Como já diria o Timito, né? Ponto polêmico. Tem que ter polêmica, mas eu acho que não é polêmica, é o ponto mais importante desse vídeo pra pessoa que tá pensando em migrar. Se tá pensando, vou pro Canadá, vou pra Alemanha, agora nós vamos decidir com o custo de vida. Então, esse é um assunto interessante porque aqui na Alemanha, só nesse ano, em janeiro, que eles instituíram o salário mínimo. Né? Antes não tinha, antes era uma coisa que era uma coisa que eles confiavam que seria mais regulado pelo mercado, só que começou a não ser, né? Começou a... Não tem jeito, né? Rolou abuso, é difícil confiar nas pessoas. Começou a rolar um pouco mais abuso, até pessoas mais no lado escuro da força, né, querendo empregos ilegais, assim, né, daí eles aceitam trabalhar por muito menos, daí isso cria uma grande complicação e tal, né, que a pessoa não consegue mais sustentar, Então agora tem o salário mínimo, que é de R$8,50 por hora. R$8,50 por hora. Certo. Então, vocês aí têm salário mínimo? Como é que funciona? Tem, aqui tem. Cada província tem uma quantia diferente. Quantia? Tô esquecendo o português. Bom, cada província tem um valor diferente. Aqui em BC é 10,25, se não me engano. $10 por hora. Média de $10. Então nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos dizer mais ou menos uma média, assim, por exemplo, de aluguel. Aluguel custa 100 euros por mês, vamos dizer aqui. Daí a gente vai botar quantas horas a pessoa precisa trabalhar por mês para pagar o aluguel. E se custa $100 no Canadá, quantas horas no Canadá a pessoa precisa trabalhar para pagar o aluguel. Certo. Então, justo. Justo. A gente aqui mora, o apartamento é próprio, mas a gente pode falar de aluguel, né? Um apartamento de 2 quartos, não em Vancouver. Bom, vocês moram no centro de Berlim? Sim. Vocês moram em Berlim. Mora numa região. Então Mora em Berlim. Vamos falar o valor do centro. Tem que falar de Vancouver. Tá. Bom, um aluguel de um apartamento de 2 quartos em Vancouver é alto, né? É bem alto.
É no mínimo $1.500. De 1.500 a 2.000, $2.000 é uma média. Tá, e esse aluguel ele inclui o quê? Só o imóvel, assim, ou ele tem alguma coisa dentro desse valor, tipo condomínio? O condomínio geralmente está incluído no aluguel e só, né? Depende da negociação, tem alguns que estão incluídos, inclusive luz também, água, aquecimento. Né? Aquecimento. Depende depende do. Não é uma regra, né? Não, mas acho existe. que quando você aluga apartamento, você paga alguns, separado. Não é uma regra. Então, Belém ela é bem curiosa porque ela é uma cidade um pouco mais barata. Até é uma questão histórica, assim, que durante a Belém dividida eles construíram um monte de apartamentos, especialmente na área comunista, então tem um monte de lugar para morar. Daí se torna um pouco mais barato. E essas regiões, elas são muito centrais. A gente mora numa região bem central, só que ela é um pouco mais... Ela é menos hype, essa é uma outra questão. Tem muitas pessoas que vêm para Belém pelo hype, né? Porque é legal, porque é cool. Então tem umas regiões onde se concentra a galera mais jovem e é bem mais caro o aluguel. Mas se quiser morar um pouco mais barato, tu pode ficar numa região mais chata e tu vai pagar metade do preço. Entende? Então varia um monte, assim, tu pode ficar bem central e pagar menos. Só porque é uma região que as pessoas não têm tanto interesse. A gente mora aqui dentro da região A do metrô, pra dizer, né, o quão central vai do A até o C pra fora. E a gente paga, aqui eles consideram o valor do aluguel por metro quadrado. Então a gente paga 10 euros por metro quadrado. O nosso apartamento tem 50 metros quadrados, a gente paga 500 euros por mês. Olha só o aluguel. Só o aluguel. Muito bom. Aí tem que pagar as coisas por fora. Então a gente paga o aquecimento por fora, a eletricidade e só. Na verdade no aluguel está incluído o condomínio e a água também. Isso a gente não paga por fora. Certo. Então, como é que funciona aí? Vocês pagam a água por fora? A água está incluída no aluguel, como a gente mora no nosso, a gente paga separado. E é uma vez por ano, né? Uma vez por ano. A eletricidade aqui ela é cobrada a cada 2 meses. Tudo vai depender, assim, se você tem um aquecedor elétrico, você vai gastar muito mais, né? Ou se for a gás, aí é diferente. E no inverno e no verão também faz muita diferença. Mas uma média, assim, é que você vai gastar por mês $50 com eletricidade. Talvez menos, às vezes menos. Eu acho que é equivalente. De 30 a 50 dólares por mês. É que eles fazem uma média. Daí, por exemplo, a gente paga 40 euros por mês de eletricidade todo mês, não importa quanto a gente gastar. E no final do ano eles vão calcular se a gente pagou a mais ou a menos, daí eles vão ou devolver dinheiro ou a gente vai pagar mais. É diferente. Um sistema diferente. É bem diferente, é curioso até, foi uma coisa que eu achei bem estranha nisso. Daí a gente paga 40 euros de eletricidade e 40 euros de gás, porque a gente tem fogão a gás e o aquecimento a gás também. A gente não tem gás, que o fogão é elétrico também. Aqui tá? Os fogões só tem fogão elétrico, é muito difícil ter a gás. O Tudo gás, elétrico. na verdade, ele é usado aqui para aquecimento, né? Não no nosso, o nosso é elétrico. Então a gente gasta mais com energia e não paga gás. Depende do teu imóvel. Uma outra questão, né, que hoje em dia é custo de vida, é basicamente uma mensalidade junto com a água, com a eletricidade, com o gás, tão importante quanto a internet, né? Então aqui na Alemanha a gente tem umas opções boas de internet. A internet acaba que não é tão comum, mas a internet pelo cabo do telefone, né, pelo DSL, que é rápida e normal, assim, bem distribuído. E a gente paga ao redor de 30 euros por mês por 100 MB de internet. Aqui uma internet de 100 megas está uma média de uns $45. Então, na verdade, ninguém quer ficar sem internet em lugar nenhum, as pessoas também precisam de celulares com internet. Contem-nos, quanto vocês pagam por isso? A gente tem um plano com pacote de dados e a gente paga cerca de $60 por mês, com os impostos incluídos. Aqui um plano 4G com 3 GB fica por... 29, né? Fica por 29 euros por mês, né? E daí mais o preço do telefone em cima. Nossa, ganharam muito. O nosso é de 500 megas. 500 mega. 500 megas. Você ganharam de disparada. E daí tu inclui nisso mais o valor do celular, por exemplo, daí então, mais 15 euros por mês, daí tu consegue um Galaxy S5 Mini, por exemplo. O nosso, assim, se você fizer um plano de 2 anos, por exemplo, pagando esse valor, você ganha o telefone. Então, ganha o telefone. Ganha. São bonzinhos, porque assim, você não né? paga nada. Não, você não... Sim. Não, mas é que eu acho que aqui não tem, assim, a gente não viu pelo menos de ganhar o telefone. Fica mais barato, mas não tem ganhar. Fica ali, tu paga a mensalidade meio junto, mas
Mas tem que pagar o preço do telefone. É como se tu comprasse o telefone parcelado. É. Mas ganhar a gente nunca viu. Pode ser que tenha, mas... E aqui eles fazem também isso bastante com televisão também, TV a cabo e tal. Você assina a TV a cabo 2 anos, sei lá o que, você ganha uma televisão, assina a internet, você ganha um computador. Eles querem prender o cara, né? Então, assim, plano de 3 anos, você ganha sei lá o que. Tudo é assim. Ganha um carro com 3 anos. E a Netflix é barata? Netflix é barata. $7, né? $7 por mês. $7. Bem barato. É bem barato, tem mais caro hoje. Ganhar. Aqui é 19 euros, eu acho. Pelo menos uma coisa, né? Vamos colocar no custo de vida, então. Põe aí, $7. Netflix é custo de vida. E o preço da banana aí? Quanto é a libra? O preço da banana é importante. Vixe. Aqui, vocês usam sistema métrico ou imperial? A gente usa... Aqui é uma bagunça. É uma bagunça. Eu uso os dois, no fim das contas. Aqui é só sistema métrico, ainda bem, porque eu acho muito chato o outro. Então, oficialmente é o métrico. Oficialmente é o métrico, mas pra peso eles usam um outro... Eles têm que puxar o saco, eles têm que puxar o saco do irmãozão lá de baixo, né? Então eles usam o outro peso, então misturam os dois. É, exatamente. Mas e aí? Tá. Não, aqui o preço da banana dá uns 99 centavos o quilo. É mais barato. Aqui a libra... Aqui vai metade, né? Sei lá, que dá metade mais ou menos. 450, dá 70 centavos. 70 centavos. É bem mais caro. Cara, é bem mais caro. É verdade. Eu achei que ia ser mais barato. Olha só. Por isso que eu falei da banana. Você achou que ia ganhar nessa? E olha só. É que a Alemanha, eu acho que a Alemanha é a porta de entrada para esses produtos para toda a Europa. Então por isso que aqui não é tão Para caro. aí, né? Por isso que eu achei que ia ser mais caro. Tá vendo? A carne aqui é mais cara. A carne, boa. Carne. A Alice é vegetariana, mas a carne aqui é mais cara. A carne de porco é barata, a carne de galinha também, mas a carne bovina é consideravelmente mais cara. É tipo 15 euros o quilo. 15 euros o quilo. Dependendo da carne. Aqui também. O filé assim seria mais ainda, seria tipo 25 euros o quilo de filé. Aqui fica, se você quiser comprar uma carne de melhor qualidade, você vai pagar isso também. $20 o quilo, às vezes... Tem carne, você vai pagar $13 o quilo. As carnes vai de segunda, né? Até $10. Né? Uma carne boa você vai pagar entre $20 e $25 o quilo. E vocês têm noção assim de quanto vocês gastam por semana no supermercado ou vocês não fazem por semana? Não. É muito complicado porque é com criança e tal, então é difícil ter essa média. Exato. Né? Antes de ter as crianças, a gente até tinha uma média. Antes eu era mais organizada, eu tinha uma planilha mesmo. Hoje em dia não. Que ótimo. Quantos? 400? Imagina, não, antes eram os 400. Não, nossa, 400 é bastante. Bastante? Sim, eu acho que era menos de 400. A gente gasta muito com comida aqui, gente. A gente gasta mais de $1.000, com certeza. Não, a Fabiana tá exagerando. Nossa, mais de $1.000. Não escutem a Fabiana. Não gasta, eu que faço mercado, eu sei. Gasta. É a vida. Olha, eu acho que a gente aqui gasta uns 30 euros por semana no supermercado. Às vezes assim? até menos, depende do supermercado que a gente vai. Como assim? Ou vocês não comem, ou vocês, não, a gente come. Vocês vivem de luz. A gente come bastante. É que o preço dos produtos, assim, pra quando tu cozinha em casa, se torna muito barato. Comprar uma massa, meio quilo de massa, vai ser 45 centavos, sabe? É a questão da marca própria, né? Sempre tem a marca própria que é muito barata. Não, mas mesmo assim, não é tão barato aqui. Aqui eles têm essas marcas, né, do supermercado e, imagina, é muito mais caro. Então, para fechar com essa incrível batalha de custo de vida, vamos falar de alguns produtos, né? Alguma coisa básica, assim, para as pessoas terem uma noção de quanto é que custa, né? Viver no país, assim, no dia a dia. Quanto é que é, por exemplo, o quilo de arroz? Aqui é tipo 90 centavos o quilo de arroz, e por aí. Nossa. Olha isso. Aqui, ó, entre 4,50 e 5. Nossa! $5. Acho que é uns $4 o quilo de arroz. Deixa eu só fazer uma defesa aqui, tá? Só uma barreira de defesa. Estamos falando de Vancouver, que Vancouver é uma das cidades mais caras. Na verdade, é a cidade mais cara do Canadá inteiro. E é uma das cidades mais caras do mundo. Então, sim, assim, e Berlim é uma cidade que é barata comparada com as outras cidades da Alemanha. Munique é muito mais caro, Hamburgo é muito mais caro. Então a gente está com essa discrepância. Então acho que estamos numa vantagem. Grande vantagem, pelo que eu tô vendo. Tá, por exemplo, a gente paga aqui, em média, 70 centavos o litro do leite. Não. Não, 1 litro, $1,91. $1,91. É mais caro. É mais caro também. Por isso que vocês gastam tanto no supermercado e a gente gasta tão pouco. Isso explica. Que aqui realmente os produtos, pelo jeito, são um pouco mais baratos, né? São mais em conta.
Então, além disso, vamos falar também de salada. Quanto custa a alface? Contem pra nós. Tu sabe, mano? Aquela alface americana, assim? Sim. Aqui é $1, $1,50 mais ou menos. Ah, então, tá batendo. Aqui custa €1 mais ou menos a alface americana também. Pelo menos uma coisa, né? Não foi tomando porrada. O que mais? O que mais que a gente pode falar? O Big Diga aí, Mac. algum produto O que Big você... Mac. Big Mac. Big Mac é um valor importante, Se a pessoa for... Peraí, só um parênteses, tá? Se a pessoa for pra Alemanha comer Big Mac, tem que apanhar muito. Me desculpa. Não, isso é verdade. Eu concordo com isso. A gente não aprova. A gente não come aqui também. Mas vai. é sempre Referência, uma boa referência. Vamos lá. Quanto? Aqui é $4,25. Aqui eu acho que fica uns R$13,99 Em euros, né? R$13,99 o menu, assim. Dá na Acho que é meio que mesma. equivalente. Dá na Mesma mesma. coisa. então, acho que a gente pode encerrar a nossa batalha por aqui. Vamos fechar o cálculo, passar a calculadora. Ou vocês querem mais algum valor? O resultado. Avisando pro pessoal do mimimi que vai reclamar, faltou falar tal coisa. A gente fez um geral aqui pra fazer esse custo de vida, a gente pegou aleatório algumas coisas, tá? A gente não fez detalhado cientificamente, tá, meus queridos? Né? Esse é um bom aviso. A gente só foi conversando e os valores vieram na cabeça, nada grave. Então, vamos calcular. Então tá, dos valores que a gente tem aqui, considerando que compras do mês é alface, leite e arroz, que a pessoa só come A gente vai comer bem, Uma né? dieta absurda. Tudo bem. Os valores são os seguintes, vamos lá, rufem os tambores. Canadá, $1.940 por mês. Para pagar isso, a pessoa precisa trabalhar 195 horas, com o salário mínimo de $10. E a Alemanha deu 991,60 euros. E a pessoa precisa trabalhar 116 horas para pagar. Isso. O fator atenuante foi mesmo o aluguel. O aluguel aqui em Belém é consideravelmente mais barato, né? Até porque por causa dessas coisas que a gente comentou antes, né? Ele tem essa vantagem, que foi muito grande para compensar as outras coisas. E é importante dizer que foi calculado uma média, né? Vocês falaram entre 1.500, 2.000 e a gente paga muito barato, então eu coloquei uma média também entre 500 e 1.000 euros, porque o nosso aluguel é muito barato, mas pode não ser tão barato assim. E esse foi o valor final. Então, ponto para a Alemanha. A Alemanha é o Foi com um combate duro também, hein? Também foi. Foi. Então, a conclusão final é que pra escolher onde morar, escolhe o que tu gosta mais, o que tu te identifica mais, qual é a língua mais fácil, isso vocês ganham muitos pontos. Inglês é uma língua que a gente tem muito mais experiência no Brasil, né? Alemão é uma língua um pouco mais assustadora, então isso seria uma barreira um pouco maior, mas... Então, esse é um ponto pro Canadá. Mas nesse vídeo nós ganhamos, então... Isso que importa. Não foi justo, foi um combate justo. Então, foram bons ganhadores. Então, quem quiser ver o vídeo no canal lá do Canadá Diário para ver quem é que ganha a outra disputa, né? Vamos ver se a Alemanha está destruindo ou não. Acessa lá, o vídeo deles está no ar. O link vai estar aqui embaixo também, ou aqui. Vai estar na descrição também. Acessa lá o vídeo deles, que está muito legal também a nossa conversa por lá. Também não deixa de se inscrever no canal deles, né? Óbvio, né? Fantástico. É muito bom. Então, vamos encerrar. Foi um prazer ter vocês com a gente. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada. O prazer foi nosso. A gente sempre se diverte. Muito divertido. E vamos fazer mais parcerias aí. Vamos gravar mais juntos. Sim. Nossa. Tem muita coisa ainda que eu quero saber. As conversas de comparação vão muito longe, né? Bom, que o nosso próximo vídeo seja ao vivo, ou a gente no Canadá, ou vocês aqui em Belém. Isso, vai ser muito melhor, né? Estão convidados. Vocês estão convidados. Podem Vocês chegar estão convidados aí, todas malas e crianças, só chegar. Então, uma boa noite pra vocês. Malicuia, exatamente. Uma boa noite pra vocês. Bom dia pra vocês. Obrigada. Bom dia pra vocês. E pro pessoal do Alemanizando, a gente dá tchus. Até o próximo vídeo. Tchus. Tchau. Tchau.